Jesus é o nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos finalizar o livro de Jó, né? Há 3 finais de semana que nós estamos ministrando a respeito do livro de Jó e que começou na conferência dos adolescentes, jovens adolescentes. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Aleluia. Ganhamos bastante lições, mas o Senhor sempre tem algo a mais a nos falar, né? Por um lado, nós vamos reforçar algumas coisas já faladas e tentar extrair mais um pouco do que o Senhor tem nos dado. Amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ler esses textos aqui. Parece ser muitos, mas é assim, só para a gente ficar claro acerca do livro como um todo. Então vamos ler aqui Jó, nessa primeira porção aqui. Jó, capítulo 1. Opa, caiu. Vou tirar essa coisa, ajuda -me. Você está olhando para mim? Alô, alô. Deus. Tá bom, João? Pessoal. Oi. Tá? Eu vou pegar o microfone de hoje. Só um minutinho, irmãos. Amém. Minha técnica aqui, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém. Senhor. Aleluia. Vamos nessas porções que estão aqui. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 3, depois 5 e 8. Vamos com essa porção primeiro. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. 5 e 8. Decorrido o turno de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Acho que é o 8, né? Deixa eu ver aqui. 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por elas. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, eu vou ler aqui uma porção que eu acho importante. Aqui fala assim: sucedeu, do 13 ao 19. Sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois labravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nota. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo dos céus. Caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te nota.
17. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram-se sobre os camelos, levaram e os mataram aos servos, a fio da espada. Só eu escapei para trazer de nós. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Vou ler aqui o Jó 3:2 também. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite que se diz: foi concebido um homem. Vamos ler também o 10, 1 e 4. Jó 10, 1 e 4. Todos acharam? A minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa e falarei com a amargura da minha alma. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Está falando Jó com Deus, né? Jó inquirindo a Deus. Agora 34, 3. Aqui já são as palavras de Eliú, né? O último a falar. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Jó 42 agora, 42, 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. Irmãos, essa experiência de Jó aqui, ela é marcante e serve para todos nós. Senhor Jesus. Então a frase que me tocou aqui, irmãos, foi no versículo 8, capítulo 1. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ó Senhor Jesus. O livro de Jó, irmãos, mostra um embate entre Deus e Satanás com respeito a um servo. O Senhor sempre pergunta para nós: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Observaste a minha serva? Observaste a minha serva? Observaste o meu servo? Cada um de nós, o Senhor pergunta. Observaste o meu servo Ronald, Juninho? Então cada um de nós é um modelo um para o outro. Senhor Jesus. Então Jó, nós vemos dele uma pessoa cheia de qualidades, cheia de virtudes. Mas Deus não precisa de homens bons. Quais eram as virtudes de Jó? Era íntegro, reverente, temente a Deus. E que? Que se desviava do mal. Esse é o padrão de um homem que é salvo, de uma mulher que é salva, que é cheia de virtudes, que teme a Deus, que é reta, que não pratica mais as coisas que praticava no passado, que não mente mais, se roubava, não rouba mais, se prostituía, não prostitui mais. É um padrão bom. Mas Deus não está precisando de um homem bom. Deus precisa de homens Deus. O que é um homem Deus? É um homem que tem o padrão de Jesus. É um padrão, é um homem que está disposto a ser trabalhado por Deus. Amém. Irmãos, nós estamos dispostos a ser trabalhados por Deus? Amém. Aleluia! Amém. Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Então ele nos pergunta: você tem observado a você mesmo? Como está o seu padrão? Você está num padrão de satisfação? Se você estiver satisfeito com você mesmo,
Deus não está satisfeito com a sua satisfação. Então o Senhor está nos pedindo para nos avaliar. Quando ele falou, observaste ao meu servo Jó, ele falou com Satanás. Mas agora o Senhor fala conosco aqui nessa comunhão. Observaste a sua situação? Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor quer que nós sejamos auditores de nós mesmos, avaliadores. Como está a sua caminhada com Deus? Você o tem buscado? Como está o seu dia? Como você levanta? Que hora você levanta? Você busca o Senhor? Como está a sua busca na palavra? Deus está nos vendo a cada segundo, irmãos. Deus nos observa. E Satanás também. Satanás fica satisfeito quando você troca Deus por outras coisas. Ele fica muito feliz. Mas nesse caso aqui, ele fala assim: acaso debalde Jó serve a Deus? Acaso em vão ele está seguindo a Deus? Porque você tem o cercado só de bênçãos, de riquezas. Servir a Deus dessa maneira é muito fácil. É como se Satanás estivesse falando assim: eu quero ver te servir por amor a ti. Por que razão nós servimos a Deus? Vamos. Toda vez que nós viemos falar aqui, né, irmão? O Senhor coloca a gente cheio de fraquezas. É como se tivesse um fogo debaixo dos nossos pés. Não é assim, irmão? A gente nunca, uma pessoa não se sente tão fraca, tão cheia de temor, quando ele tem que falar por Deus. Por isso que o Senhor permite que nós não nos sintamos capazes. Porque aí você vai depender cada vez mais do Senhor. Amém. O Espírito vai ter liberdade em você. Um orador lá da Assembleia, da política, ele fala com desembaraço. Mas nós aqui sentimos o calor. Paulo falou que foi em fraqueza e temor que ele esteve no meio dos coríntios. E essa é a nossa experiência. Ó Senhor Jesus! Amém. Por quê, irmãos? Porque o Senhor quer que nós progridamos, que nós cresçamos em vida. Amém. E o que é crescer em vida, irmãos? É receber cada vez mais da essência de Deus. Amém. Mais da palavra de Deus. Então, crescer, progredir é ganhar, mas também é perder. Ao mesmo tempo que o Senhor nos dá, Ele também nos tira. Deus tomou, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Jó é uma pessoa que foi totalmente despojada. Observaste o meu servo Jó? Para Satanás o Senhor falou: observaste ele quanto a sua integridade, quanto a sua retidão, né? Por se desviar do mal. Mas aqui o Senhor fala para nós: observaste o meu servo Jó? Do capítulo 1 ao 42. Observaste o meu servo Jó aqui, falando: pereça o dia que eu nasci. Será que essa é a minha experiência? A sua também, às vezes? Senhor, por que o Senhor me deixou nessa experiência? Cadê o Senhor? Nossa, por que você está fazendo isso comigo? Acaso você é homem como eu? Você é de carne? Que Deus é esse? Que parece que quer me ver só sofrendo. Às vezes não é essa nosso sentimento? Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer nos mostrar que nós não temos a força que nós pensamos que nós temos. Porque a nossa força está no Senhor. Amém. Só Ele pode nos sustentar. Cuidando daquele computador, cuidando do som. Só Ele pode nos sustentar para buscar a Sua palavra pela manhã. Amém. O Senhor não despreza, melhor dizendo,
Senhor veio para todos os homens. Ele chamou ladrões, ele chamou prostitutas, ele chamou mulheres samaritanas, coletores de impostos. Mas o Senhor está de olho principalmente naqueles que valorizam o seu chamamento. Amém. Irmãos, o mundo está cheio de cristãos que deixaram o caminho para seguir outras coisas. É triste você ver no seu trabalho, você começa a conversar com uma pessoa, eu também já fui crente, eu larguei o Senhor, eu preciso voltar. O Senhor não quer que nós sejamos esses. O Senhor quer que sejam aqueles que avançam. Amém. Que frente a qualquer situação, nós caminhamos para frente. Amém. O Senhor tem um grande negócio, irmãos. Qual é o negócio de Deus? O seu plano, o seu propósito. O propósito de Deus é nos levar para a Nova Jerusalém. Amém. Mas antes da Nova Jerusalém tem o reino milenar. Amém. E antes do reino milenar tem o corpo de Cristo. Tem a igreja do Senhor. Tem a unidade do corpo de Cristo. Tem a formação dos vencedores. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor precisa crescer em nós. Amém. O Senhor precisa vencer o nosso eu pequeno. Ele quer que Cristo seja formado em nós. Amém. Aqueles que em qualquer situação avançam. Amém. Senhor, eu perdi meu pai. Avanço. Eu perdi meus bens. Eu avanço. Sigo adiante. Não fico olhando para as pernas. Paulo falou assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. Sem passar necessidade como sem ter abundância. Observaste o meu servo Paulo? De Atos até a última epístola dele. Observaste o meu servo Paulo? Aprendi a viver contente. Deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Observaste o meu servo Timóteo? Observaste o meu servo Pedro? Ó Senhor Jesus. Amém. Tinham fraquezas. Ó Senhor Jesus. Satanás também nos espreita. Ele quer nos desanimar. E Deus, aqui no livro de Jó, ele usa Satanás. Vai lá e toca. Por que Deus usa Satanás e as circunstâncias? Porque Deus quer produzir muitos filhos de Deus, que seja a imagem do seu Filho Jesus. Ó Senhor Jesus, aqueles que não amam mais este mundo, aqueles que se permitem ser trabalhados por Deus. Jó, irmãos, é um tipo nosso. Pessoas que fraquejam. Eu fraquejo, você fraqueja. Paulo, num dado momento, ele fraquejou, né? Ele quase tomou voto, chegou a raspar a cabeça, mas ele não concluiu o voto, porque ele começou a se deixar levar pela religião. Mas aleluia, o Senhor resgatou na última hora. Amém. Senhor Jesus, ele teve algumas ações também que não foram maduras, né? Desceu num cesto para fugir dos judeus. Mas mais à frente nós vemos alguém que não ama mais a sua própria vida. Amém. Nós não olhamos mais as circunstâncias. Ainda que tenha uma pessoa na reunião, ainda que tenha duas pessoas nas reuniões, nós somos um com o Senhor. Amém. Nós não andamos por sentimento. Nós não andamos por questão de multidão. Nós andamos segundo a palavra do Senhor. Amém. Por isso que o Senhor permitiu que Jó fosse despojado, perdeu
primeiramente, os bens, depois perdeu os filhos, depois o Senhor permitiu que Satanás tocasse na sua saúde. Ali o Senhor quis provar que a justiça de Jó era uma justiça baixa. Por isso que o Senhor quer nos mostrar que nós somos dependentes dele. Amém. Sem ele nós não podemos prosseguir. Por isso que ele está nos observando. Amém, Cunha? Está nos observando. Observaste o meu servo Ronald? Cada um de nós é espelho um para o outro, irmãos. Oh, Senhor Jesus! Para quê? Para que o Senhor trabalhe em nós, como trabalhou em Paulo. Vamos lá em Atos 9. Atos 9. Aqui nos fala do chamamento de Saulo. Saulo era alguém que também achava que tinha uma justiça ímpar. Ele era zeloso da lei, perseguia a igreja, prendia os cristãos. Por quê? Porque ele amava Deus, mas amava sem entendimento. Oh, Senhor Jesus! Saulo, capítulo 9, versículo 1. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos a Jerusalém. Seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que é que Jó fala no capítulo 42? Eu te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. O Senhor quer abrir os nossos olhos, irmãos. Então aqui no capítulo 9, a gente vê o chamamento de Paulo, e o Senhor diz a ele: vai, porque este é para mim, versículo 15, vai, porque este é para mim, vaso escolhido, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então a religião, irmãos, acha que o grande presente dos filhos de Deus é uma vida confortável, é ser próspero, é ter bois, jumentas, é ter uma família como a de Jó. Mas o prazer de Deus é despojar o homem para o torná-lo à imagem de Cristo. Amém. Amém, santos? Amém. Oh, Senhor Jesus! Amém. Todos nós vamos ter estágios. O Senhor quer que nós não fiquemos satisfeitos com a nossa condição. Muitas vezes eu tenho que virar. Observaste a sua condição? Como está a sua leitura da Bíblia? Observaste? Ronaldo, você observou o meu servo Ronaldo hoje? Você observou o meu servo Ronaldo na reunião da mesa do Senhor? Ele trouxe alguma coisa? Ou ele veio de mãos vazias? A reunião da mesa do Senhor, irmãos, é uma reunião que tem vários significados. Ela representa a morte do Senhor, a redenção do Senhor. Ela representa a economia de Deus, o projeto de Deus, a boa terra de Canaã, mas ela também representa qual foi a nossa colheita do Senhor. Examinai, pois, o homem em si mesmo. Como é que eu vou examinar? Não é examinar se eu pequei ou não. É como está o meu peso espiritual. Será que eu estou aqui com uma pena de um passarinho? Leve. Se nós não desfrutarmos do Senhor durante a semana, irmãos, nós não valorizamos a reunião. Porque a reunião é o resultado da nossa busca de Cristo. Amém. Então examine. Se você está leve, sem consistência, sem valorizar, significa que você precisa ter um novo começo com o Senhor. Amém.
Se você buscou o Senhor, trouxe algo para a reunião, pôde suprir os irmãos, significa que a reunião, que a semana foi uma semana de alguém que progrediu. Amém. Mas se você, por acaso, está leve, sem peso, sem desfrute, é um momento de arrependimento. Assim como do pão e beba do cálice. Amém. Para que na semana seguinte você possa ser um vaso de honra na mão do Senhor. Amém. É sempre um dia de novo começo. É o dia da ressurreição. Amém. Vamos ler aqui, irmãos. João 20. Senhor Jesus. João 20, nós vemos aqui a experiência dos discípulos no terceiro dia depois da morte do Senhor. Aqui fala assim, João 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Irmãos, imagine, alguém que você ama morreu. Aí você, do nada, sabendo que ele está morto, você vai lá no sepulcro de madrugada. Só pela fé para fazer isso. Sendo ainda escuro. Como é que é o nosso levantar? Como é que é a nossa música? Depois que o sol nasceu? Na hora do almoço? E viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, correu. Ela ficou admirada da pedra estar revolvida. A quem Jesus amava e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Ou seja, o Senhor morreu, mas Maria não esqueceu. Ele morreu fisicamente, mas para ela, ele estava vivo no seu espírito, no seu coração. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Irmão, na nossa fé cristã nós temos que correr. Nós temos que correr. Nós não podemos estar aqui como alguém que está esperando saber quem vai ser o próximo presidente, como vai ser o domingo, que time vai ganhar. Nós estamos aqui porque existe um projeto que Deus colocou nas nossas mãos. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, observaste o meu servo Jó? Senhor Jesus, observaste a sua condição? Você está correndo? Você está buscando o Senhor pela madrugada? Você está se arrependendo? O que Jó falou? Por isso me abomino no pó e na cinza. Quando os seus olhos abriram. Aqui nós vamos ver também que Maria teve os seus olhos abertos. Aqui fala, e abaixando viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Senhor Jesus. Então entrou o outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro, viu e creu. Irmãos, nós precisamos ver o Senhor. Amém. Em toda e qualquer situação. Amém. Aqui nós vemos aqui a experiência de Maria, né? Nós vimos que os discípulos correram para ver o Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Irmão, se o Senhor sumir da sua experiência, comece a chorar. Comece a orar. Comece a buscar o Senhor. Amém. Há momentos que ele vai desaparecer sim, mas desaparecer apenas no seu sentimento. Ele está dentro de você. Amém. E nunca mais vai sair. Amém. No seu sentimento parece que ele saiu. Parece que ele te abandonou. Às vezes você vai ter esse sentimento, principalmente quando estiver passando pela experiência de Jó. Quando os seus bens forem despojados de você, quando você tiver uma perda, como ele perdeu os filhos. Quando a mulher falar, amaldiçoa esse Deus e morre. Todos nós não temos situações de casamento, mas o Senhor está ali com você. Amém. O Senhor está conosco em qualquer situação. Amém. E por que o Senhor permite a gente passar por essa experiência, irmãos? Para nós crescermos, para nós avançarmos de estágio a estágio. Então, de um lado, o Senhor é aquele que
acrescenta, dispensa para dentro de nós. Por outro lado, ele é aquele que tira. Tira o quê? Nosso eu, nosso amor próprio. Muitas vezes, nosso amor ao dinheiro, nosso amor aos nossos bens, nossa preocupação com o futuro. O nosso futuro é Deus. Amém. Nosso futuro é a economia de Deus. Amém. É a volta do Senhor. E nós temos que aprender a remar, irmão, mesmo contra as ondas, contra as situações que estão ao nosso redor. Oh, Senhor Jesus! Amém. Hoje mesmo eu estou vivendo uma experiência diferente. Há momentos que o vento está soprando. Você não precisa remar. Basta alçar as velas e o vento te leva. Mas há momentos que você precisa nadar, remar. O que nós precisamos é saber a direção. A direção é Cristo. Amém. A direção é o propósito de Deus. A direção é a ressurreição do Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Então, irmãos, sejamos esses que estejamos sempre correndo. Amém. Aqui fala assim, disse Jesus, não, aqui fala assim, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me, onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. Amém. Vi o Senhor! E o Senhor. Nós vamos ver o Senhor todos os dias, Aleluia. em toda situação. Oh, Senhor Jesus! Amém. Essa foi a experiência de Jó. Eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ver os livros espirituais. Eu te conheci como mestre, mas agora eu vi o Senhor. Amém. Eu vi o Senhor! Amém. Irmãos, vamos perceber, vamos ganhar que Deus nunca nos abandona. Amém. Ele nos dá experiência. Ele permite até que as circunstâncias e o próprio Satanás venham nos turbar, venham nos entristecer. Mas ele fala lá no final de Mateus, estarei com vocês até a consumação dos séculos. E todos os dias, irmãos. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos que ser esses que estão sempre nos avaliando. Como está o meu desfrute? Como está a minha comunhão com o Senhor? Será que eu estou vivendo segundo as circunstâncias? Será que eu estou vivendo para ser feliz um dia? Apoiado nas minhas virtudes humanas? Não basta ser um homem bom, nós precisamos ser um homem Deus. Amém. Precisamos ser, as mulheres precisam ser mulheres Deus. Deus se fez homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza. Não na glória, não na deidade. A soberania, a deidade é só de Deus. Mas Ele quer que nós tenhamos a mesma vida e a mesma natureza de Jesus. Aquele que perseverou até o fim. O Senhor teve momentos em que Ele falou, Pai, por que me desamparaste? Muitas vezes nós vamos pensar assim, Senhor, por que me desamparaste? Mas o Senhor está dentro de nós. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ver aqui agora, Senhor Jesus. Romanos 8,17. Romanos 8,17 fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. 18 fala assim: porque para mim tenho a certeza de que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 29, 28 e 29.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Jesus, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor Jesus, então, irmãos, nós estamos sendo conformados à imagem do Filho, através de receber a Deus e sermos despojados de nós mesmos. Ó Senhor Jesus, Amém. receber de Deus é bom, né, irmãos? É maravilhoso. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando com os irmãos, mas ser despojado já não parece ser tão bom. Mas é maravilhoso para Deus. Amém. Aleluia! Aquele que fala, o 32 fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Quem nos separará do amor de Cristo? Não será a tribulação? Angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Por amor de ti, somos sempre entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus é um Deus que tem um objetivo. O objetivo de Deus é produzir a igreja dos primogênitos. Senhor Jesus. Mas para isso, cada um de nós temos que ser perseverantes. Saber que Deus não investe no negócio que não vai dar certo. O negócio de Deus já deu certo. Amém. Ele não deu a sua vida para perder. Deus investiu no seu próprio Filho. Aleluia! Amém. Então, irmãos, vamos viver pela fé. Vamos prosseguir até o fim. Amém. Para que o Senhor possa alcançar em cada um de nós um vaso apropriado, adequado para o cumprimento do seu propósito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vou ler com os irmãos aqui, Filipenses 3, 8 a 11. Filipenses 8 fala assim: essa deveria ser a experiência de Jó. Em vez de ser um murmurante, um murmurador, ele devia considerar, como Paulo considerou. Mas, o 7 fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Considero tudo como perda. Se você tem virtudes, se você tem bens, ainda que você não precise conservar isso, considere tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém, sabe? Amém. Vamos sempre caminhar olhando para esse Cristo, para esse autor e consumador da nossa fé. Muitas coisas vão nos tirar do caminho, tentar nos tirar do caminho, mas nós devemos viver pela fé, Amém. por aquilo que Deus tem falado e infundido em nós, Amém. para alcançar o seu propósito, o seu bom prazer, que é ter a igreja dos primogênitos. Aleluia! Amém. Amém! Aqui fala assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Aleluia! Senhor Jesus, Amém. observaste o meu servo Ronaldo, cheio de fraqueza? Observaste o meu servo Juninho? Às vezes nós vamos ver mais fraqueza do que força, mas
fazer caminho em direção ao Senhor. Amém. Nós devemos caminhar em direção ao Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus! Pois muitos, 18 fala assim, pois muitos andam entre nós, dos quais eu repetidas vezes vos dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós não devemos ser inimigos da cruz de Cristo. Nós devemos saber que os sofrimentos produzem em nós eterno peso de glória. Amém. Amém. Acima de toda comparação. Amém, santos? Amém. Então nós vamos parar aqui, os irmãos dão prosseguimento. Amém. Jesus é o Senhor. Bom, vamos fazer grupos pequenos, de 4, 5 irmãos, mais um. A gente gasta uns 10 minutos para receber, depois o microfone.